Bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um Justiça e Democracia pela OL TV, um programa da Associação Juízes para a Democracia. Hoje é 15 de julho, meio do mês, meio do ano de 2011 e, segundo a imprensa local, hoje é o Dia do Homem. Portanto, parabéns a todos os homens pelo seu dia. A nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito amiga, é a Jaqueline Sena, que é mestre e doutoranda da USP em Filosofia do Direito, e ela é membro da Casa Vará. E nós vamos discutir hoje, conversar, fazer aqui uma conversa agradável sobre a Casa Vará. Quem está por trás da Casa Vará é o Luiz Alberto Vará, um argentino super brasileiro, super baiano, que faleceu no começo desse ano e deixou a sua marca de afeto e de arte, de amor em muitos brasileiros, em muitos argentinos e em muita gente que está ligada ainda nele pela Casa Vará. Jaqueline, bom dia. Vamos conversar sobre o Vará? O professor Vará é uma figura, enfim, um argentino muito mais brasileiro e, como ele mesmo se dizia, baiano, que influenciou toda uma geração de pesquisadores, de alunos, de professores aqui no Brasil. Aí, lembrando que ele está aqui ainda de uma forma bastante eficiente, digamos assim, porque ele deixou muitas casas, né? E casa tem essa relação de ninho, de afeto, de aconchego. Então, agora eu queria que você explicasse o que é a Casa Vará. A Casa Vará é um movimento que acabou nascendo, né? Não vou dizer que ele criou esse movimento, o movimento acabou nascendo em torno das ideias dele, principalmente depois, nos últimos anos, quando ele voltou para a Argentina, e ele começou então a desenvolver uma série de, tentar colocar em termos práticos essa ideia de como é possível relacionar direito e arte. Então, basicamente, a ideia do movimento Casa Vará era justamente reunir pessoas que tivessem essa mesma percepção de que era necessário transformar a forma como as pessoas se relacionam para que elas fossem mais sensíveis umas às outras e pensar em como, então, isso poderia ser pensado em termos práticos e criar atividades que pudessem envolver todos os interessados, quem se dispusesse a participar, para tentar, então, promover esse ideal e colocar ele na prática, né? Então a Casa Vará não precisa ter 4 paredes e tijolo. Nós duas aqui podemos construir. Sim, agora. Nós podemos dizer que estamos aqui na Casa Vará. Aqui somos uma Casa Vará hoje. Sim. Muito legal. E qual é o site da Casa Vará? Então, primeiro tem o blog do Luiz Alberto Vará, luisalbertovará.blogspot.com. Foi professor aqui no Brasil durante muitos anos. Isso. E ele era um homem de rupturas, né? Rupturas de paradigmas, de liberdade de pensamento. Parece que ele dizia assim que ele queria acabar com os pinguins. O que eram os pinguins? Ele tinha, na verdade, isso ao longo da... Ele tem uma trajetória que começa lá na Argentina, ele foi professor ele se formou na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e deu aula por lá um tempo, mas acabou, como ele tinha umas ideias um pouco questionadoras demais, críticas demais, ele foi perseguido pela ditadura lá, acabou vindo para o Brasil, se radicou aqui, basicamente em Santa Catarina, e acabou depois sendo um pouco... continuou com as ideias críticas dele, acabou vivendo um período que acabou sendo perseguido pela ditadura aqui também, mas conseguiu, enfim, produzir ideias muito criativas que vingaram em toda uma geração aí de professores que continuam também divulgando as ideias dele. E essa ideia de acabar com os pinguins, na verdade, é uma ideia, vamos dizer assim, do meio da obra dele para frente, quando ele deu uma guinada e deixando um pouco de falar sobre direito especificamente e se preocupando mais com a questão do problema do ensino do direito. E aí ele queria, então, né, a ideia do pinguim é meio que uma brincadeira com a questão do terno e gravata, né, dos engravatados de preto e branco. Fala pra gente dessa mágica, vamos dizer assim, que a gente já conhece o Vará, a gente pode dizer isso, mas quem não conhece precisa entender qual foi a importância do Vará para o estudante de direito. Quer dizer, ele abriu uma porta de liberdade na forma de pensar o que é a justiça, né, na forma de pensar como que você atua dentro da justiça, né? Sim, porque
ele começa se preocupando na obra dele especificamente com o direito, com questões, por exemplo, do tema da interpretação das leis, e tentar um pouco desmistificar essa questão da interpretação, de como o direito opera linguisticamente e tal. Depois ele deixa isso um pouco de lado e começa a se preocupar mais especificamente com o problema do ensino do direito, porque ele começa a se dar conta de que não basta simplesmente criticar o direito, a forma como ele se cria e se apresenta. O problema maior, talvez, reside na própria formação que o estudante recebe nas faculdades, que era uma formação que acabava sendo muito formalista e que não inspirava a criatividade, não inspirava a liberdade. E aí ele começa então a criar toda uma... desconectada com a realidade, não é? Sim, muito mais preocupado em resolver os problemas ali de forma rápida e, enfim, sem se preocupar muito mais com a parte sensível do direito, muito mais preocupado com as leis, em como que se aplica a lei no caso, sem muita preocupação. Ali no papel, com o fato, juntamos as coisas e estamos resolvidos. Sem se preocupar muito com a justiça ali do caso, né, se aquela conclusão que se chega é justa ou não, enfim. Uma formação que conduz a uma atuação um pouco mais legalista. Então ele começou a se preocupar muito mais com isso, porque formando pessoas mais criativas e que se dispusessem a criticar esse paradigma, aí sim talvez a coisa pudesse se modificar um pouco. Então ele cria a proposta dele do surrealismo jurídico, que é uma proposta de tentar pensar o direito a partir de uma outra forma de razão, uma coisa mais criativa, que se preocupa em resgatar a autonomia das pessoas, dos envolvidos, de quem produz o direito, de quem pratica o direito, de quem está sujeito a ele, enfim. E aí nisso ele tenta criar toda uma pedagogia voltada para transformar aquele estudante, tirar ele daquela formatação que a faculdade, da pinguinização, a formatação que a faculdade impõe, para tentar fazer com que esse estudante se torne um profissional melhor, mais criativo, mais livre. Que pensa livremente, né? Exatamente, preocupado com a emancipação e não simplesmente com resolver os problemas da forma possível ali, tentar conferir ao direito um caráter mais transformador da realidade mesmo. Eu li apenas um livro dele e pode-se perceber que ele era um homem absolutamente lúcido e consciente do seu papel no mundo. E daí a dor dele de compreender um mundo tão antagônico, não é? Mas essa busca dele da quebra de paradigma, você falou que teve uma primeira fase que ele se voltou para essa questão do direito. As obras dele eram nesse sentido. E parece que é um momento que ele faz uma ruptura, tipo assim, vamos pra festa, vamos fazer o carnaval disso? É mais ou menos isso. Ele, na verdade, começa se preocupando aí com as questões mais realmente ligadas ao direito, até que ele se dá conta de que não basta simplesmente questionar o direito em si. É necessário se preocupar com as pessoas por trás de todo esse processo de produção do direito e tudo mais. Só que ele acaba fazendo um deslocamento de como ao invés de ficar se criticando só o direito, se criticar a forma como as pessoas se relacionam. Porque a forma como as pessoas se relacionam produz um direito que muitas vezes não alcança os objetivos de ser transformador, de ser justo. Então ele começa a se preocupar com o problema de como as relações entre os sujeitos se formam, porque com a modernidade, com os tempos que a gente vive hoje, tudo é muito mais frio, as pessoas são muito mais distantes, não se dá bom dia pro vizinho, não se conhece quem mora do lado, quem estuda na carteira do lado. Ele ia bem contra esse momento da sociedade, do mundo, né, que está muito individualista, né? Nós vivemos hoje em função do meu eu, né, e que não importa o outro. Essa proposta da alteridade, num plano bem, né, que ele propõe, é bastante interessante. E é bastante complicado. Hoje mesmo eu vi no jornal, não sei se você já teve a oportunidade de ver, que houve uma lei aí que mudou um item da separação do casal, prevendo que o homem que abandonar o lar familiar por 2 anos perde direito à propriedade do imóvel. E eu achei interessante porque é uma lei que vem, de certa forma, dar uma resposta para milhares de casos, né? De mulheres que ficam abandonadas, a família se desfaz porque o homem desaparece, e muitos anos depois volta esse homem para dizer, não, esse terreno é meu, essa casa é minha. Mais ou menos seria uma lei sensível a uma situação de fato que existe e que a lei nunca tinha olhado.
E aí eu vi comentários no jornal de pessoas achando que vai complicar mais. Então é interessante como essa necessidade da sociedade de se ver regrada muitas vezes e o que é feito fica um vácuo no meio muitas vezes, né? Porque são coisas feitas no afogadilho ou sem muita reflexão. Você acha que a nossa sociedade precisa mais de lei ou não, como diz o paulistano? Na verdade, eu particularmente, eu acho que eu não gosto muito quando uma lei é criada, na verdade. Eu fico um pouco triste toda vez que uma lei é criada, porque isso significa que existe um vácuo na sociedade que às vezes, muitas vezes a lei vem preencher. Então, por exemplo, por que eu tive que criar um estatuto do idoso? Porque o idoso não era respeitado. Por que criar a Lei Maria da Penha? Porque a mulher não era respeitada. Então, a lei muitas vezes tem um caráter pedagógico que é interessante, mas sempre que Mas também é um sinal... Mas é um sinal muito sério, muito grave, de que existe um vácuo, existe vazio. Uma doença social. Exatamente. Né? E era isso que o Vará... Exatamente. O homem não foi capaz de respeitar a mulher pelo simples fato de sermos humanos, exatamente, ou o idoso, ou a criança, ou enfim. Então, aí é necessário uma lei para dizer, olha, por acaso o idoso é gente, por acaso a criança também o é. E o Vará, então, tinha essa sensibilidade para perceber que era mais importante investir antes e sempre no ser humano do que ficar preocupado com normas e regras. Exatamente, ele estava mais preocupado em dizer, coloque-se no lugar do outro. Foi uma das maiores mensagens que ele deixou e que ficou assim para mim e eu acho que para grande parte das pessoas que conheceram, que era isso, o nosso eu, ele não é formado simplesmente pela nossa vivência, ele é formado pelos outros que nos atingem, que nos transformam. Então eu não posso me preocupar só comigo mesma, né? Eu preciso me preocupar com todos os outros, da mesma forma como comigo. E só a partir dessa transformação, dessa capacidade de união, dessa capacidade de perceber os outros como iguais, ou como diferentes, mas diferentes com os quais eu aprendo nessa diferença, não diferenças que me afastam, mas diferenças que me unem aos outros, isso sim gera muita força e as pessoas conseguem, a partir daí, lutar pela concretização das leis que não são aplicadas, ou pela criação de leis que acham que são necessárias. E você acha, Larissa, você estuda, Larissa, você, Jaqueline, você estuda dentro da USP, não é? Você é doutoranda da Filosofia e Direito da USP. Você acha que no Brasil a gente tem assim, uma expectativa de transformação do ensino brasileiro a partir dessas ideias iguais à do Vará? Quer dizer, há outras pessoas no Brasil hoje discutindo isso, falando isso, ou é muito forte essa força que existe do poder dominante? Você acha que o amor vai conseguir conter o poder ou não? Eu tenho esperança que sim. Você acha que sim? Você é uma das semeadoras. A gente vai juntando força. Assim, por exemplo, quero aproveitar aqui para divulgar que a Casa Vará tá no Facebook. Não estou falando da Casa Vará daqui a pouco. Vou adiantar, então só um pouquinho. Lá nós temos mais de 1000 pessoas que fazem parte, que se interessam pelas ideias. Então, assim, por mais que seja difícil realmente buscar quebra de paradigmas, seja no judiciário, seja no legislativo, seja na forma de ensino, existem sim muitas pessoas que compartilham dessa visão, que acreditam que o ensino tem que ser mais plural, mais criativo, mais amoroso, não tem que ser vertical. Então, assim, é uma minoria, sim, é uma minoria porque às vezes é muito mais confortável você aprender uma forma de ensino e reproduzir aquilo. Enfim, no nosso dia a dia corrido, aquele professor que prepara a aula, escreve, fala, papapá, e sai da Exatamente. É muito mais simples ser professor assim. Então, às vezes, não é também maldade, né, entre aspas. É uma forma de... acomodação ao sistema, né? Exatamente. Você aprende a ensinar daquele jeito, você reproduz aquilo, não se preocupa muito se aquela forma de ensinar ela é emancipatória. Ela é uma forma de transmissão de conhecimento. Então, sou um bom transmissor de conhecimento, o aluno está aprendendo direitinho, ele vai sair daqui sabendo, vai passar no exame da ordem, vai passar no concurso. Ainda que ele não tenha abrir nos olhos. Né? Então, acho que essa forma mais criativa de pensar o ensino, da despinguinização, da carnavalização, ela está além, assim, ela não é uma coisa que vem romper com essa questão de transmitir o conhecimento e tal, mas é de produzir uma forma mais carnavalizada nesse sentido que a gente acabou de falar. De compartilhamento. De sem hierarquia, uma coisa sem dominação, porque
Vará falava assim muito que isso era até um problema para ele. Ensinar pressupõe um certo narcisismo, porque você pressupõe que você é detentor de conhecimento, quem está aprendendo não tem esse conhecimento, e como você vai transmitir esse conhecimento, né? Então isso é da própria natureza dessa relação de ensino, né? E ele discutia justamente a base dessa relação, assim. Porque para um professor trocar com um aluno, ele tem já que abdicar desse ego, né, narciso, tipo, eu sei tudo e você não sabe nada, né? Quando você estabelece a troca, você também tem que estar apto para receber. Para receber, para se sentir transformado, para ver que não sabe tanto quanto imagina. E para aprender também. Então, para o Vará, ele via em cada ser humano um potencial artístico, de sentimento, de produção de ideias, não é? Sim, quer dizer, não existe o inteligente e o não inteligente. Não, existe... todo mundo... Agora, uma coisa que ele respeitava muito, por exemplo, nos cabarés, é os seus limites. Então, assim, ninguém era obrigado a participar. Se você quisesse ficar lá quietinho observando, enfim, não tivesse o desprendimento ainda suficiente para participar, né, mais profundamente, então, assim, tem que respeitar os limites das pessoas. Ele buscava sempre fazer as pessoas perceberem que elas, às vezes, têm um potencial esmagado, um potencial que não percebe que existe, né, pela correria do dia a dia, Ele tentava mostrar que todo mundo podia exercer essa criatividade. Acho que tem uma frase dele no Manifesto ao Surrealismo Jurídico, que é uma obra bem interessante, mas que vale a pena ser conhecida, que acho que resume bastante, assim, o que ele viveu e o que ele deixou, que é uma frase: ousar é o privilégio dos que têm coragem. Ousar é o privilégio dos que têm coragem. Então, se você tiver coragem e quiser conhecer o novo, visite o blog do Luiz Alberto Vará, que nos deixou há 7 meses, amanhã faz 7 meses. E a gente fez esse programa hoje com muita alegria, Jaqueline, foi muito legal. Obrigada, agradeço aqui. Muito a oportunidade. Fizemos aqui um exercício de casa Vará, que é o nosso desejo que isso continue muito, porque eu acho que um homem que tem ideias não morre nunca, não é? Então, o Luiz Alberto Vará, esse argentino brasileiro que tocou a muitos de nós, ele é um sonhador, né? E o sonho dele continua e a gente pode sonhar junto. Eu acho que essa é a grande marca, né? Vamos nos unir aí e dar continuidade a esse projeto. Estão todos convidados. Então, estão todos convidados para participar de todas as casas Vará, de construir, inclusive, as casas Vará. E nós terminamos aqui esse programa da Associação Juiz para a Democracia, mais uma sexta-feira, ensolarada, de inverno, quente. Metade do ano hoje, 15 de julho, e Dia do Homem. Dia do Homem, Dia do Ser Humano. Obrigada, um abraço para todos. Até a semana que vem. Tchau.